Queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Esta paz é abrangente a todos que estão nos acompanhando por meio das redes sociais, em todo o mundo. E já aproveito para transmitir um abraço a todos, amigos que estão na Ásia, na América Central, na Europa, na América do Norte, e muitos me contactaram dizendo que estariam online. Pastor Sarafim, família, um abraço a todos. Eu quero aproveitar para ler o texto que está inserido no Evangelho do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 13, versículos de 6 a 9. Eu estou usando a versão Peshitta, mas eu quero ler no telão para lermos em um só sentido. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha ou horta, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse: vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, por que está ocupando ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém? Permita virar as costas pela leitura, que o dali está muito longe. E quero pedir que aqueles que assim podem fazê-lo, tornem os vossos assentos. Muito obrigado pelas orações. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez participar das festividades, das celebrações dos Gideões, conhecedor da minha pequenez e a envergadura do evento. Quero agradecer esta confiabilidade ao pastor Niltinho, pastor presidente da Convenção Catarinense, com toda a diretoria, ao pastor Zilmar, com a irmã Inês, muito obrigado, pastor Adriano, irmã Roberta, em vossos nomes, externo a minha gratidão a toda a coordenação dos Gideões, toda a diretoria desta honrada igreja e, obviamente, a toda a membresia, toda a igreja. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus e reverenciar os amigos, os meus pares que me antecederam, que irão me suceder na ministração da palavra. Reverencio-os. São homens que ontem mesmo à noite eu não dormi, porque está entre esses 50 relacionados. Eu não mereço isto e fiquei muito emocionado. Reverencio a todos e gostaria de abraçá-los, mas quero usar o nome do pastor Carlos de Jesus, sua família, para externar esta gratidão a todos os demais, aos amigos. Tem muitos amigos aqui presentes, os irmãos hão de entender, mas o pastor Jaziel, meu amigo, o pastor Alberto, pastor Fagundo e tantos demais, em nome deles, externo a todos os demais amigos, pastor Taranto, que Deus abençoe a vós, ao Murilo, com a irmã Cláudia, que sempre, quando eu estou, eles cuidam de mim. Obrigado, amigos. E também agradecer aos meus pastores que permitiram-me estar aqui, pois eu não viajo, não saio sem a permissão deles. Como também quero mandar um beijo, um abraço para minha querida esposa, irmã Marilza, que não pôde vir. Eu peço até oração, que há cerca de 4 a 5 anos ela está em um tratamento de saúde, um cisto no cérebro, e não é aconselhável ela andar de avião, por isso que ela não tem me acompanhado. E faz uma falta danada. Quero mandar um beijo para ela, para a minha família, como a todos os irmãos
alagoanos. Queridos, eu quero fazer um pedido em nome de um amigo em comum que nós temos. Pastor João Aguiar me pediu para que fizesse um pedido a vós, que orem por ele. Tantos que estão presentes como os que estão nos assistindo, que ele está precisando de um milagre, que Deus intervenha na sua saúde. Queridos, tomando por base o texto, eu quero trazer uma mensagem neste culto, neste congresso missionário, e a palavra de missões, respeitando todos os pensamentos contrários, mas na minha visão ela é conscientização. E como a proposta temática está no tempo presente, colheita final, é impossível eu entender o presente sem me reportar ao passado. Por isso que eu quero, dentro da proposta temática, reportar-me ao passado. Quando nós analisamos entre as 3 principais árvores relacionadas na Bíblia, as mais relacionadas, está a figueira. E a figueira é símbolo de relacionamento. E dentre este símbolo de relacionamento, ela tem um papel importante para o tempo presente. E como eu estou proposto a me reportar ao passado, preciso usar Gênesis capítulo 6, versículo 3, para voltar ao início. Quando Deus diz que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O interessante é que quando nós analisamos o nosso vocabulário, todas as palavras que terminam com AR, ER, IR, exprimem uma ação. Então, o contender quer dizer discutir a favor de, interceder por. Dentro do significado de contender está o pleitear. Pleitear quer dizer recorrer em juízo, pedir por, gemer por, pleitear. E quando nós voltamos ao início, vamos perceber que no passado tem um pleiteador oculto. Pastor Reuel, se nós lermos, por favor, quando Paulo escreve a carta aos gentios de Éfeso, capítulo 3, versículo 8 e 9, ele fala sobre esse mistério oculto. Leiamos, por favor. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus. Veja que o princípio, o início começa no Gênesis. Por isso que, como a temática está num tempo presente, eu vou usar o tempo das dispensações. A primeira dispensação é a da inocência, o início, reportando-me ao passado. E neste tempo, porque a colheita final é um período de tempo, então no primeiro tempo, no primeiro ano, na primeira dispensação, que vai do capítulo 1 ao 3, o ápice da criação de Deus, aparece o homem, o ser humano.
Quando nós debruçamos-nos no capítulo 3, vem a fraqueza humana. E para confrontar a fraqueza humana, vem a justiça divina. Veja que no capítulo 3, no início, vem a decepção. Gênesis capítulo 3, a fraqueza vem. E observe que quando a fraqueza vem, a primeira árvore nominada na Bíblia, na história do relacionamento com o homem, é a figueira. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Veja que na fraqueza do homem, a figueira está lá. A primeira e a única árvore, nominalmente falando. E ela predispõe-se a desnudar-se para cobrir a vergonha e a fraqueza do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A primeira árvore no início, reportando o meu passado, é a figueira. Relacionamento. Ela se doou, ela deixou ser desnudada, tirando as suas folhas para intervir, cobrir a vergonha e a fraqueza do homem. Agora ela vai dar sustentação. Então, quando a justiça divina vem, aí você vai ver que entre a justiça e a fraqueza tem alguém pleiteando ocultamente, porque a justiça dizia: elimina, corta na raiz. A fraqueza, a tragédia, a colisão foi terrível. Aí você vai entender nas entrelinhas que chega um pleiteador propiciando. A justiça vem com toda a ira. E a palavra propiciação, no contexto bíblico, é aquilo que aplaca a ira. Então, entre a nossa fraqueza e a ira da justiça, tem alguém, ocultamente, dizendo: desiste dele. Não. Então, a justiça não olha para a fraqueza, mas para o pleiteador, a propiciação. E Deus diz: está certo, mas ele não pode ter relacionamento comigo com este dano. Então capítulo 3 termina com Adão e Eva perdendo o relacionamento com Deus, sendo expulso do jardim. E a vergonha e a fraqueza não conseguiu fazer Deus desistir deles. Observem que entre o capítulo 4, aqui termina o primeiro tempo, o primeiro período da inocência. O capítulo 4 vai vir o segundo ano, o segundo período, chamado consciência. Veja que do capítulo 3 ao 4 por diante, não há registro de relacionamento entre Adão, Eva e Deus, digno de registro. Mas o que é lindo é que do capítulo 3 para o capítulo 4 vem esse segundo ano, a segunda dispensação, consciência, mesmo fora do paraíso, mesmo fora do jardim, mesmo sem a história registrar Adão e Eva se relacionando com Deus. No capítulo 4 começa dizendo: Adão conheceu Eva e ela concebeu e gerou um filho e chamou de Caim. Alcancei de Deus um varão. Depois ele torna a conhecer, ela concebe e gera outro filho, homem, e o chama Abel.
Observem que há uma sucessão de tempo. O menino cresce, criança, adolescente, jovem, no mínimo, na nossa cultura, 15 anos, 18 anos, no mínimo dos tempos. O interessante é que Adão e Eva, mesmo sem a história registrar, eles conseguem impregnar no coração e na mente dos meninos relacionamento com Deus. Veja que a história não diz que Deus falava com Adão e com Eva, mas com os filhos sim. Pastor Gesiel é lindo, veja, longe de Deus. Eles conseguem impregnar no coração desses dois filhos Deus. Começa o tempo, a dispensação da consciência. Abel é pastor de ovelhas do campo e Caim, agricultor. Veja que o relacionamento há entre eles e Deus. Entre a nova geração de um segundo tempo, de um segundo ano, de uma segunda dispensação consciente com Deus. Aí eles resolvem cultuar, adorar a Deus. Abel pega o melhor do rebanho e vai adorar. E oferece sacrifício a Deus e Deus aceita. A Caim pega fruto do campo e traz a Deus. E Deus não atenta, não olha, não recebe. Aí ele ira-se. Ele não entende, na nossa linguagem, fica beiçudo, revoltado. Aí vem Deus, no meio da ira dele, e no capítulo 4, salvo engano, versículo 7, salvo engano, aí Deus diz: por que você está com raiva? Veja que o relacionamento era íntimo, da geração da consciência, do ano da consciência. Se tu fizeres o bem, não serás aceito. Mas se tu fazes o mal, vigia, porque o pecado jaz à porta. E se tu não vigiar, ele vai te dominar. Mas é importante que você domine sobre ele. Deus advertiu Caim. Mas Caim, por esta ira, vai oferecer, vai fazer e cometer um crime pior do que o pai. Eu tive analisando para você entender, se nós fôssemos julgar, se Caim fosse julgado na visão do Código Penal brasileiro, segundo o artigo 121, é crime qualificado. O crime de Caim, veja que tem diversas circunstâncias agravantes dentro do Código Penal, no artigo 121. Olhando para o seu entendimento, no artigo 121, se fossem julgar ali, primeiro, motivo torpe. A inveja é um sentimento vil e desprezível. Segundo, meio cruel, requinte de crueldade. O capítulo 4 não tem detalhe, mas pela gravidade da moralidade do crime, ele usou requinte de crueldade com o irmão. Em terceiro, dissimulação. Ele leva o irmão ao campo de forma traiçoeira. E isto está em crime qualificado. Quando você vai para as circunstâncias agravantes, é pior, porque você vai encontrar o crime que ele fez. Parentesco próximo.
Ele cometeu um fratricídio, ele matou o irmão. Segundo, motivo fútil, mas agravantes. A inveja é motivo insignificante para o cometer um crime. E terceiro, ausência de arrependimento. Aí o crime dele está enquadrado na visão do Código Penal brasileiro, só para você entender, no artigo, se ele fosse julgado hoje, 121 do Código Penal. Veja que quando ele comete o crime, a justiça vem da terra, o sangue de Abel que é justiça. Aí Deus aceita a denúncia do sangue e vem interrogar o fratricídio. E pergunta: onde está o teu irmão? Ele não se arrependeu, ele diz: porventura sou eu guardador do meu irmão, eu sei lá onde ele está. Não se arrepende. Se nós lermos o artigo 61 do Código, ele está falando da dosimetria do crime, da pena. Então, na ótica do Código Brasileiro, a dosimetria da pena diz que o crime de Caim, ele é de 12 a 30 anos de reclusão, no cálculo da pena. E na justiça divina, pelo sangue de Abel, é condenação eterna. Aí ele diz: eu sei lá. Aí Deus diz: o sangue do teu irmão está clamando a mim. Que é justiça. Aí vem o pleiteador oculto e vai atenuar a pena. Ele fica entre Caim e a justiça divina. Faz isso não, desiste dele não. Veja que Caim, ele percebe e ele diz: o meu pecado, o meu crime é maior do que o que eu possa ser perdoado. O Senhor agora disse, veja que a pena é atenuado. Em vez de condenação eterna, Deus diz: agora maldita é a terra por tua causa. Tu vai andar como vagabundo, errante e sem a minha presença. Aí ele diz: não, agora eu vou andar errante, vagabundo, fora da tua presença. Quem me vê vai me matar. Aí o pleiteador diz: diminui mais. Aí Deus diz: pronto, não é assim. Eu vou botar um sinal em você. Ninguém vai tocar em você. O segundo período, o segundo ano, a segunda dispensação da consciência chega no capítulo 6. O capítulo 6 do Gênesis, a fraqueza atinge a todos os seres humanos. Degradação geral do gênero humano. Agora todo o gênero humano está sem relacionamento com Deus. Aí a justiça divina diz-lhe: não tem jeito, não dá para acreditar mais neles não. Faz alguma coisa. A justiça clama, aí Deus vem e diz: chega, eu vou desistir, eu vou dar fim, eu vou acabar com eles. Com ele tudo o que eu criei. Veja que há uma decisão judicial: eu vou dar fim. Então a sentença é condenação eterna. Quando Deus assina, aí o pleiteador vem, oculto, se põe entre a justiça e Deus e diz: desiste não. Desiste não. Ele consegue atenuar a pena de novo. Aí Deus diz: está certo, mas o meu espírito não vai interceder, provocar-me, não vai defendê-lo para sempre. Vou diminuir, mas os anos dele de vida será só 120. Mas não condenou.
eternamente. A sentença é cumprida e 8 almas. Recebe a graça por meio da propiciação que está entre a ira. Então quando Deus olha, Ele não vê a fraqueza, Ele vê a propiciação. Aí quando Ele vem com a justiça irado, quando Ele olha para o pleiteador, Ele ri. Não dá para desistir deles. Você está no meio. Termina o segundo tempo, segundo ano, segunda dispensação, segundo período de tempo, a consciência. Aí veja que o terceiro ano, terceiro tempo, já que o tema está em um tempo presente, período de tempo. Aí vem o capítulo 8 do Gênesis. Dispensação, ano do governo humano. O governo humano vai do capítulo 8 ao 11. Aí agora tem um recomeço. Dentro, obviamente, eu estou usando o termo ano para dar sentido e o seu entendimento, mas dentro de um período, o terceiro período, a terceira dispensação, o terceiro ano, para melhorar o seu entendimento, é o governo humano. E como é que eles terminam? Sem relacionamento. Confusos. Mas Deus não desiste. Aí a partir do capítulo 12 começa o quarto ano, o quarto período, primícias. A partir de aqui começa o período, a dispensação da promessa, que vai de Abraão a Moisés. Então veja que é no quarto período, no quarto tempo, na quarta dispensação, que o ser humano vai ser consagrado a Deus. Por meio da circuncisão. Os 3 anos passados estão lá. Mas os 3 períodos, os 3 anos primeiros, incircuncisos. Não consagrados a Deus. Agora vem o projeto de resgate. O projeto para reatar o relacionamento. E pelo relacionamento, atrair os incircuncisos a Deus. Aí Abraão é consagrado a Deus. No quarto ano, na quarta dispensação, as primícias do projeto é para louvor de Deus. Quando chega Moisés, vem o quinto período, o quinto ano, a quinta dispensação da lei. Você vai ver que Abraão, até Moisés, ele foi preservado. O pastor falou, já está, pastor Osiel falou ontem, Abraão teve medo da morte, e ele disse ontem que quem tem medo da morte não é apto para o projeto. Ele entregou Sara ao outro com medo de morrer. O pastor falou hoje. Mas veja que você sempre vê um pleiteador. Abraão, anda na minha presença. Alguém intercedeu, alguém contendeu por ele. Oculto. Aí vem o quinto período, a lei. Agora entra Moisés com Israel. Aí quando vem o quinto período, aí é o quinto ano, aí Deus separa os 3 últimos dos 3 primeiros, incircunciso. Põe aí, Levítico capítulo 19, versículo 23 a 25. Olha o que é que Deus faz. E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda árvore de comer ou de fruto, se vos há incircunciso o seu fruto, 3 anos. Vos será incircunciso, dele não se comerá.
Porém, no quarto ano, é quando começa a dispensação da promessa, a consagração a Deus, a primícia a Deus. Por isso que o Shavuot começa aqui. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. No quarto, 3 anos, ele não colhia. No quarto ano, procurava fruto, colhia, e o fruto, primícia, é para Deus. Para quê? E no quinto ano comerás seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, no quarto período de tempo, no quarto ano, na quarta dispensação, era que eles poderiam procurar fruto para dar as primícias a Deus, não para comer. É o período de Abraão, as primícias do projeto missionário. Agora, no quinto ano, a ordem era: agora vocês podem procurar fruto. E comam, para que ela produza mais ainda. É o período da lei. Eles perdem o relacionamento. Salmo 95:10. Ela é usada aqui como figueira, relacionamento. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento, e não tem conhecido os meus caminhos. Perde relacionamento. Isaías 65:2. Deus insiste, mas ele diz: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, sem relacionamentos. Aí vem o último, o penúltimo dos profetas do quinto ano, do quinto período, da quinta dispensação. Malaquias. Olha o que Deus faz. Olha o lamento de Deus. Porque perderam o relacionamento. Malaquias capítulo 1 é relacionamento. Aí o que é que Deus diz em Malaquias 1? O peso, a responsabilidade, a dureza da palavra do Senhor. Olhe para mim, por favor. O peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Aí o versículo 2, o que é que Deus diz? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, e vós dizeis: em que nos tem amado? Aí Deus diz: eu odiei Esaú para amar vocês. Aí, salvo engano, versículo 6, o filho honra o pai, o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado? Ou seja, Israel não se declara culpado. Ele quer tapar os olhos de Deus. Ele não se arrepende. O quinto ano, o quinto período, o quinta dispensação, a lei. Aí veio que o capítulo 4 de Malaquias, versículo 1, Deus vai tratar com a árvore, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará.
nem raiz, árvore, nem ramo. Deus diz: vou cortar, porque se cortar no tronco, deixar a raiz ainda floresce, mas se cortar a raiz, acabou. 400 anos depois de Malaquias, vem o último do profeta do quinto ano, João Batista. E como é que ele começa? Arrependai-vos. O machado não está no tronco, porque o machado já está na raiz. E quando o machado já está na raiz, aí Deus diz: vou cortar. Aí o pleiteador sai do oculto e se revela. Por isso que Efésios capítulo 1, versículo 10, Paulo fala do sexto ano, do sexto período, a graça. Por isso que no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, pela graça, agora o pleiteador, o horticultor oculto se revela. Sai do oculto e se revela. Para que? Pleitear em favor de Israel. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, ele diz que Israel rejeitou a justiça. Romanos 10, salvo engano, primeiro, preferiu a sua própria. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração de Deus por Israel e para a sua salvação. Por quê, Paulo? Porque lhes dou testemunho do que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitou à justiça de Deus. Aí como é que o pleiteador vem? Arrependam-se. Arrependam-se. Salvo engano, deixa eu ver se a mente lembra. Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Olha o que é que ele diz. Ó Jerusalém. Ele chora. Ó Jerusalém. Ó Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados a ti. Quantas vezes, período de tempo, quantas vezes, desde o oculto, eu quis te proteger, eu intercedi, eu pleiteei por você, eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha junto os seus pintinhos, e tu não quis. Vejam que a parábola, quando Lucas termina a narrativa do capítulo 12, ele está falando das últimas coisas, de arrependimento. Quando Lucas registra o capítulo 3, Truvão, meu amigo, o que é que ele fala? Arrependimento, relacionamento. Porque o capítulo 13 começa dizendo que alguns vieram dizer a ele: Jesus, o senhor está sabendo o que Pilatos fez? Ele matou os galileus e misturou o seu sacrifício com os seus próprios sangue. Ou seja, o contexto histórico cultural diz que os galileus, um grupo de galileus, saiu da Galileia e veio para Jerusalém adorar, matar os seus animais em adoração e oferecer sacrifício, porque era o tempo ainda do quinto ano. Veja que quando Jesus está aqui, já está com cerca de 2 anos de ministério efetivo. Aí o que é que os soldados de Pilatos faz? Mata o grupo da Galileia, pega o sangue deles e mistura com o sangue dos animais que eram os seus sacrifícios. Isso foi chocante. Aí eles disseram: o senhor está sabendo?
Aí Jesus diz: vocês estão pensando que eles eram mais pecadores do que os outros? Se vocês não se arrepender, do mesmo jeito vocês vão perecer. Aí ele vai dizendo: vocês pensam, porque a ideologia judaica era, você vai ver isso desde Jó até o Novo Testamento, se eu estou em miséria, se tem uma colisão, se eu estou detonado, estou cheio de dano, é pecado. Por isso, quem nasceu em pecado? Por isso que ele, Jó confessa. Então, para ele, os sacerdotes, quem era rico, era fruto de bênção, era limpo. Aí Jesus diz: vocês pensam que aqueles 18 que foram esmagados pela torre de Siloé era mais culpado, mais pecador que os outros? Eu digo a vocês que não. Se vocês não se arrepender do mesmo jeito, aí vem a figueira. No sexto, pastor Weber, veja que o dono da vinha, da horta, por que relacionamento? Porque os judeus, na sua maioria, tinha figueira no quintal, na horta. No Nordeste a gente chama roça. E toda a horta, na maioria das vezes, tinha a figueira. Porque a figueira produzia sombra. E eles juntavam a família e meditavam debaixo da figueira. A figueira, quando eles estavam precisando chorar, ia para baixo da figueira. Quando eles estavam em luta, para baixo da figueira. Então era comum, mas só que agora o horticultor vai ser questionado. O dono da vinha vem. Aquela figueira já estava com 6 anos. Veja que ele foi justo. Os 3 primeiros anos do início, lembra que eu disse que para falar do presente precisamos nos exportar ao passado? Você lembra de Levítico? Então 3 anos ele não procura fruto, porque não deu fruto, que é os 3 primeiros tempos da dispensação. Incircunciso não são consagrados a Deus. Mas no 4º ano é Israel, a primícia, o fruto é consagrado. No 5º ano, a lei. 6º período, a graça. O oculto se revela. Veja que o dono da vinha é justo. Ele cumpriu a lei, cumpriu certinho. Não procurou fruto nos primeiros 3 anos. Mas a partir do 4º, ele vai. E a figueira não dá fruto. Aí ele diz ao horticultor: por 3 anos eu venho aqui procurar fruto nesta figueira e não encontro. E é uma ordem, corta. Por que é que você está deixando ela habitar o lugar, ocupar a terra inutilmente? Corte pela raiz, desista. Aí ele agora se revela como horticultor. E eu estive conversando com o horticultor e ele disse: Bento, a principal característica do horticultor é o amor e o cuidado. Aí o horticultor vem e diz: Senhor, faz isso não. Dá mais um ano a ela. Peraí, desiste dela não. E agora, deixa que eu vou cuidar dela. O último período de colheita, a graça. Eu perguntei o horticultor. Ele disse: deixa que eu agora vou cavar ao redor, cerca de 20 a 40 centímetros. Vou estercar. Eu disse: mas não, eu trabalhei 40 anos também com agricultura. Se você jogar o adubo no pé, sufoca e mata. Então tem que cavar, fofar, cavar uma brecha e colocar os estercos, o fertilizante, o adubo, para ela ir reforçando, se estabelecendo devagarinho. Porque os nutrientes do esterco vão descer e não vão para as folhas, vão para a raiz.
Desiste dela não, Senhor. Se não, daqui a um ano, se ela não der fruto, veja que nas versões mais tradicionais, ele não diz eu corto. Ele não tinha coragem, ele disse tu a cortarás ou manda cortar, porque eu não vou ter coragem de desistir dela, Senhor. As maiores mensagens de Jesus foi essa. Um novo mandamento eu vos dou: ame uns aos outros, como eu amei vocês. Relacionamento. Quando ele vai atuar, João 17, veja que é totalmente intercessório. Pai, eu dei a tua palavra a eles, mas para que eles sejam um em mim, como eu sou em ti, eles sejam um em nós. A glória que tu me deste, eu dei a eles, Senhor. Eu estou te pedindo não só por esses, os judeus, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Une eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque o último meio de o mundo saber que o Senhor me enviou é eles serem um, é eles amarem um ao outro, como eu amei a eles. Colheita final. É inconcebível. Você não vai amar quem está lá fora se primeiro não amar dentro. A figueira está dentro da horta. Não é necessário mais o teor da missão. Não adianta eu pregar 2 horas, pregar bonito e não amar quem está dentro. Porque é impossível eu amar o pecador e dizer a ele: olha, independe do teu pecado, Deus perdoa. E quem está dentro muitas vezes se fere, a gente descarta. Para primeiro perdoar lá fora, tem que ser dentro. Pastor Zilmar me convidou em setembro. Passei 2 meses orando por uma mensagem. Quando veio no meu coração esta mensagem, até ontem à noite, 2 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Senhor, quero que você pregue, porque vocês estão valorizando mais as ideologias, o nome da placa, do que por quem eu morri. Diga para quem está ao seu lado: não é aconselhável atrair lá fora, falar lá fora, se não ama dentro. A única oficina da graça debaixo do céu é a igreja. Olhe que quando vou dar uma ministração, quando você compra um carro, faz um seguro, mas acontece incidente, e às vezes a colisão é forte, aí a seguradora manda o perito olha e diz: chassi empenou, carroceria está deformada, os vidros estouraram, perda total. E o que é que vai fazer? Não, vai para o ferro velho e o seguro substitui. Aqui não é assim não. Você sabe que às vezes a gente é atingido por colisões terríveis.
Eu vou contar o que eu ouvi de uma pessoa há alguns anos atrás. Ela me conduzia e disse: pastor, hoje está ruim, porque a gente precisa confessar algumas coisas. Muitas vezes a gente não é perfeito e nós somos atingidos. E às vezes a colisão, pastor, arrebenta. Mas por que você não procura a igreja para confessar e pedir ajuda? Porque quando a gente vai, pastor, em vez de restaurar, eles matam a gente. Eles condenam, julgam e condenam a gente. E esquece a gente, abandonando a gente. Aqui não é oficina secular, é oficina do céu. Diga para quem está ao seu lado: a colisão pode ser forte, o chassi pode empenar, o vidro pode estourar, mas aqui não tem perda total. Ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Tertuliano, um dos escritores do final do século II ao início do século III, ele diz que o segredo da igreja primitiva não era sermão bonito. Um dos principais pilares era o amor. Ele diz que os crentes da igreja primitiva se amavam tanto, cuidavam tanto um do outro, que às vezes um dava a vida pelo outro. Aí quem estava fora, sem pregação, via e dizia: que amor é esse? Se convertia e entrava na igreja. Hoje a gente está falando lá fora, mas estamos matando quem está dentro. Já tem vigia nas internet, nas redes sociais, vigiando 24 horas. Já tem torcida organizada para ver a tua queda, para te condenar. Mas quebra a cara, porque aqui não tem perda total. Não tem perda total. Esta é a necessidade da colheita final. Porque a última dispensação é o milênio. Então, se nós nos amarmos aqui, não precisa muitas vezes está falando em caixa de som lá fora. A nossa unidade vai refletir em Camboriú, vai refletir em Santa Catarina, no Brasil, e as pessoas vão correr para a igreja sabendo que o segredo está aqui. A gente está preocupado em bater em político, em bater em pastor, em criticar os que erram, em detonar quem pecou, mas a gente comete o maior erro, a gente mata, a gente despreza. Diga para quem está ao teu lado: já tem torcida organizada, já tem aí grupo 24 horas ligado, querendo que você erre, torcendo para você errar, para você não dar fruto, para te condenar. Mas João disse, 1 João, me ajude, 2 e 2, me ajuda aí, me ajuda, põe aí 1 João 2 e 2. E ele, leia a igreja, ele é a nossa, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quando a ira de Deus vem, você diz: mas o pastor pecou. Tem gente com 10 mulheres no púlpito, tem gente que não... Aí você esqueceu disso aqui. Quando a ira de Deus vem destruir ele, a propiciação está no meio, e a placa ira, e a graça entra, e Deus diz: vou acreditar nele, deixa, ele vai dar fruto, ele vai. Tem mais. Eu não estou fazendo apologia ao erro, eu estou fazendo apologia aos nossos falta de cuidado. Pior era eu, pior era você.
Então, mais uma vez, olha para quem está do lado, independente da colisão, independente da batida, não vou abrir mão de você. Aqui não tem ferro velho. Aqui não existe ferro velho. Aqui existe a graça, e a geração da última colheita, da colheita final, tem que saber disso. Não era nem para eu pregar. Só eu estar aqui já era a resposta de que Ele não desiste de nós. No meu estado, Alagoas, os meus pastores, os meus professores, tem pregador, pastor, que o senhor precisa conhecer, ensinadores, meu Deus, que eu não sou digno nem de limpar a sandália deles. Mas olha na relação dos 50 pregadores dos Gideões, quantos AL tem? AL, Alagoas. E sabe, até 92 me diziam: esse nego não vale o que come. Esse nego nunca vai dar nada que preste. Mas um dia um crente me disse: eu conheço alguém que não desiste de você, mas dizem que eu tenho muitos defeitos. Ele é especialista em quem tem defeito. Ele é a propiciação, Ele aplaca a ira e meia graça. 3 meses me levou para a igreja. Jesus me aceitou, preto, do cabelo rio. Quando eu cheguei da igreja, disse: agora vai. Com 15 dias ele me batizou com o Espírito Santo, mesmo com as minhas falhas. Com 26 dias eu desci as águas do batismo. E pasmem, Fazenda Canoas, município de uma cidade chamada Rio Largo, aonde hoje sou o co-pastor. Canavial, comecei a cortar cana com 12 anos. Boia fria, tudo de pesado do campo. O nome Trato Culturais é bonito, mas vai fazer para tu ver. Cheio de piolho. Ele me batizou no Espírito Santo. Me batizei nas águas com 26 dias. Dizia: ele não presta, não vai dar nem um ano. Ele me purificou. Com 1 ano e meio, eu estava no congresso e o pregador Marco Feliciano, 2000, quando fui separado para presbítero, ainda na cana, quando eu subi no altar, parou o congresso e se voltou para mim e disse: Deus vai te levar como pedra de fogo para o mundo saber que Ele é Deus. Com 3 dias depois, com 7 dias no outro domingo, chegou o pregador na congregação pequenininha e disse: Moreno, fica de pé. Deus me mostrou que vai abrir as fronteiras do mundo, o Brasil vai ser pequeno, te prepara. Mas dentro da cana, com 3 dias depois, um grupo de obreiros me procurou. Agora está dentro. Eu estou dentro como a figueira estava. E disse: Bento, filho, desista. É impossível. Aquela profecia não era para você. Tu tem muitos defeitos, mas eu estou dentro. A figueira estava dentro. Nunca vai acontecer
Você cruzar o mundo, o Brasil, tu é pobre, Bento, tu é analfabeto, e para piorar tu é preto. Eu disse, lá fora era fácil aguentar, mas dentro não é não. Ser rejeitado lá fora, ser desacreditado lá fora é uma coisa, mas dentro é mais difícil. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Vou desistir. Se eu não sirvo para nada, sou um produto falido, não adianta. No outro dia eu estava de folga da usina, e eu costumava orar 8 horas na minha folga, passar o dia na igreja. Eu disse, eu vou orar meia hora e vou embora, nunca mais eu entro numa igreja. 8 horas da manhã a chave da congregação ficava na minha casa, peguei, abri e entrei, arrebentado. Meia hora depois eu fui me levantar, para ir embora, não consegui. Tinha 2 mãos me impressionando, e uma voz dizendo, quando eu te chamei já sabia quem tu eras. Eu não desisto de você. A tua fraqueza não é maior do que a minha graça. Vou te mostrar hoje quem eu sou. Passei uma luta até 4 horas da tarde só gritando. Quando eu me levantei que fui para casa, vem um jovem adolescente da igreja gritando, Genival, vai para casa não. O que é que houve? A tua filha, na época 9 anos, Gisele, passou mal. A tua mulher levou para o posto de saúde, dentro do interior precário. Quando eu cheguei no posto, o médico disse, fiz o que pude, mas ela entrou em óbito. Leve para preparar o funeral. Quando eu peguei a criança quebrada, arrebentada, e as pessoas gritando, cadê o teu Deus? Quando eu fui entrar para casa, o horticultor disse, vai para casa não, leva ela para onde tu estava orando, que hoje eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem, eu não dependo do que o homem acha para fazer o que eu quero. Leva ela para onde tu estava orando. Eu passei, pastor Carlos, pastor Trovão, tinha deixado a porta entreaberta, empurrei, joguei o defunto na frente do púlpito. Foram dizer ao doutor, ele está doido. O doutor veio com as enfermeiras, os vizinhos vieram, aí o doutor pôs a mão aqui, minha esposa chorando, dizia, seu Genival, é loucura, acabou. Quando ele disse assim, não deu 10 segundos, veio uma voz dizendo, fui eu que te escolhi, e eu te trouxe aqui para te mostrar quem sou eu, que eu não desisto de você. A promessa que eu fiz está de pé. Para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, a menina começou a embolar, começou a saltar, começou a dar glória, e o médico ficou doido. O que é que está acontecendo? O meu Deus ainda faz o sobrenatural para não desistir de um crente, para não desistir de você. Passaram-se 15 anos, eu tinha 30, 15 anos, o silêncio, diziam, aí, vergonha, chorei muito, Deus me enganou, te enganou. 45 anos, ficou velho, não frutifica mais. Pastor Zé Antônio dos Santos manda ligar para dentro do canavial. Deus me mostrou um pretinho. Liga e mandou colocar ele para pregar na convenção que ele quer apresentar ele ao mundo. Primeiro negro, primeiro alagoano a pregar para 40 mil pessoas numa noite da convenção. Quando eu terminei de pregar, todo mundo me queria de uma vez só. Quem disse que Deus não ia me usar, que eu não ia dar fruto, me beijava e dizia, eu te amo, preto, eu te amo, tu és. Diga para quem está ao seu lado, desista não. Porque quem pensou que você ia ser cortado,
vai ter que te engolir. ...50 anos, ficou velho. 2015, pastor Reuel descobriu o pretinho. Ele é testemunha, cristiano, salvo engano, que era de Campina. Pastor Genival, pastor Reuel quer lhe trazer nos Gideões. Deus disse: vai não. Eu não vim. 2016, 2017, pastor, por que você não prega nos Gideões? Não é o tempo. 2021, pastor Gilmar me convida. Eu digo: pastor, eu disse 5 anos que não vou. Se eu for agora, vou magoar. Vou não. E enquanto eu não vinha, os telefones, alô, do outro lado, hello, pastor Genival, yes, you come here, please, yeah. Deus não precisou dos Gideões para a árvore frutificar. É pela graça, é pela graça, é pela graça. ...55 anos, vai mais não. 2023 eu vim. 60 anos, já tenho um cartãozinho de estacionamento. Olha eu aqui. Terceira idade, ficou velho. Ele não desiste, a figueira ainda vai. Se no próximo ano eu não vou ter coragem de cortar, deixa, olha que a figueira floresce. Nós hoje somos fruto de pedaços da figueira, de ramos que não se quebraram. Olha nós aqui. Fique de pé por bondade. Se você puder, eu gosto de sempre terminar assim. Se tem uma pessoa íntima do seu lado, vira para ele aí. Me ajuda aqui, meu amigo, com todo, pastor Carlos, com todo respeito eclesiástico, é pregador, entendo. Se está perto de uma pessoa íntima do mesmo sexo, vira para ele assim, não olha para mim não, olha para ele. E diga para ele: ó figueira de Deus, fruto da última hora. A graça é o último tempo da colheita, mas a última dispensação é no milênio. E eu quero estar lá com você. Diga: não me importa se é pré ou pós, eu quero estar lá. E não é como figurino, eu quero estar reinando com ele. Diga para ele: não importa como você chegou nos Gideões, não importa o tamanho da tragédia, não importa o tamanho da colisão, não importa o tamanho da pancada, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Abraça ele e diga: ainda tem jeito. Ainda ontem eu orava à madrugada em espírito. E o Espírito que fala com a gente pelos sentimentos me dizia: é tempo de restaurar. Ah, pastor, mas eu estou de terno, estou de gravata.
Aqui eu não estou falando de quem tem terra, de quem tem gravata. Eu estou falando de figueira, de servo, que independente do tempo, ainda pode voltar a dar fruto. Então eu quero chamar a primeira pessoa que te pisaram, te jogaram, não acreditavam mais em você e dizia que estava acabado. Deus me mostrava o obreiro que só estão os pedaços. Eu não vim aqui provocar o teu erro, eu não vim aqui provocar apologia ao pecado, mas eu vim aqui te dizer que Deus me mostrou, é tempo de restauração, é a última colheita, é o tempo de colheita final. Vem, 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 se joga aqui e vai receber, se joga. Você que está me ouvindo na internet, você que ainda vai ouvir, você que está abandonado no campo missionário, você que está esquecido, você que foi jogado para fora, você que disseram que não tem mais jeito, mas eu estou aqui para te dizer, ainda tem jeito, você não é perda total, ainda tem jeito. Vai trazendo vidas, vai trazendo, afastado, se joga. Você cantava, você pregava, o Espírito me fez sentir que está te restaurando. Pode até não crer, pode até fazer bochecha, mas é a graça para a gente pregar lá fora. Temos que restaurar primeiro quem está dentro. Venha, venha, venha. Te amo, Deus. Tua graça nunca. Desde até reportando-me ao passado. Primeira dispensação fiel, segunda fiel, terceira fiel, quarta fiel, quinta fiel, sexta fiel. A graça, adora, adora. Enquanto você adora, quem está afastado volta, quem não é crente vem, quem está na internet vai se converter, mas adora, adora. Recebe batismo aí, recebe renovo. Ei, obreiros, ei, cantores, amassaram você. Venha. Se Deus, a palavra que me deste eu preguei, agora restaura os feridos, tira o machado da raiz. Vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando, vai trabalhando. Você tem mais um tempo. Ele não desiste de você, ele não desiste. Vai recebendo, recebe renovo, recebe batismo, recebe a unção de Deus que está queimando dentro de mim, recebe esta pedra fogueada que está queimando dentro de mim, na minha direita, na fronte, na esquerda, no altar. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo agora. Às vezes a gente participa de um congresso desse, tem gente que senta ao nosso lado
a gente sai e não sabe nem o nome. Abraça esse crente que está do teu lado, diz o teu nome a ele e diz: eu vim adorar com você. E eu te digo que eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Abraça, deixa as lágrimas cair, incendeia ele.